Bom dia, gente. Obrigado pelas felicitações do meu aniversário ontem, tá certo? Eu lembrei que o segundo ano A era o primeiro ano A. Quase todo é do primeiro ano A do ano passado. E eu lembrei que o primeiro ano A, o ano passado, fez a minha festinha de aniversário. Quero agradecer a todos, tanto os de agora quanto que vieram do primeiro ano A. Teve aquela festinha, a gente lembrou, o bolo, tudinho. Aquela aglomeração, tá certo? Mas vamos voltar, se Deus quiser, para. Isso vai passar. Confiança. Eu sei das dificuldades de vocês, tá certo? Mas a gente está aqui para ir dando continuidade. A gente vai aqui revisar algumas atividades que fizemos, né? A terceira lista e a quarta lista. E a partir de amanhã eu já coloco a quinta lista para vocês, tá certo? Então, nessa revisão, a gente vai. Quem já resolveu, ótimo. Aí só ver se errou alguma coisa, se não errou, tá certo? Então, vamos ver aqui a lista, tá certo? Outra coisa, eu estou colocando as atividades no Google particular, né, que a gente fez naquela emergência, no Google Classroom antigo, e tem o Google Classroom do governo. Aí estou colocando no antigo e no do governo, não se preocupem. Agora, quem tiver no do governo, faça todos os que vocês fizeram do Google Classroom do meu particular. Que eu vou repetir tudinho. Professor, tudinho de novo, nada de tudinho de novo. Você vai copiar e colar, porque você não já fez. Quem não fez, aí faz, né? Faz de novo. Mas quem já fez, só vai pegar, ó. Eu fiz aquelas questões da letra A. Então você vai lá no institucional, bota lá letra A, tal, faz as questões e envia, tá certo? Porque fica cada vez mais amarradinho. Porque o que o governo quer, o que a escola quer, tudinho, é que a gente não precise pagar aula. Mas aí, para confirmar, cada um tinha um Google Classroom particular e ficava ruim do governo monitorar. Então, esse Google Classroom do governo, ele é para mim e para a escola toda. Vocês notam logo, quando você entra, eita, vou fazer aqui que eu quero entrar nesse Google Classroom educacional. Aí, quando você entra, aí vai aparecer a minha sala e a sala de todos os outros professores. Legal, né? Pronto, aí você refaz tudinho que eu estou colocando da primeira atividade até essa quarta atividade também no novo. Quem fez no velho, faz no novo. Quem ainda não tem o novo, que tal, tá só com o velho, tá lá no velho também, vai estar lá no velho também. Não se preocupem, tá certo? Vamos tentar, vamos resolver. Deixa eu ver aqui. Cadê atividades? A gente na aula passada, para quem assistiu, a gente fez a primeira atividade e a segunda atividade, tá certo? Hoje a gente vai tentar fazer a terceira atividade e a quarta atividade. E aí amanhã, ou sexta-feira, eu já coloco a quinta atividade, tá certo? E vou colocar nos dois, no Google Classroom institucional, educacional, e no meu particular. Não se preocupem. Então vamos ver. Terceira atividade de física, tá certo? Eu venho aqui.
Terceira, segundo A, geometria. Vamos ver. Bota seu nome completo. Então, aqui, ó, gente, primeira questão. Aí, quem já fez, beleza. Quem não fez, aí, danou-se. Aí, hora de fazer agora, né? Se ocorre troca de calor entre dois corpos, é correto dizer, no início desse processo, são diferentes as suas massas, as suas capacidades térmicas, os seus calores específicos ou suas temperaturas. Aí, vamos ver se ocorre troca de calor, se eles estão trocando calor entre os corpos, certo? É correto dizer que no início são diferentes do quê? Ele está trocando calor porque estava acontecendo alguma coisa no início, tá certo? Por que será? Vamos dar uma introduçãozinha, tá certo? Fazer logo aí. E danado é calor, professor. Eu estou aqui só escutando tal. E eu diz lá, eu estou máximo, mas eu não sei o que é calor. Mas vou ficar só aqui no Miguel. Aí vamos tentar ver de novo, né? Aí, ó, tem alguém querendo entrar? Não. Ah, tu vê aí, né? Não, eu vejo lá no computador. Quer que eu instale aqui para que você ficar vendo os comentários aqui? Quem responde, quem não? Fazer o quê? Ficar olhando os comentários aqui? Printa, programa. Não, eu tô printando, tô vendo. Quer que eu deixe salvar aqui para você ver quando chegar algum comentário, alguma coisa assim? Na aula? Deixa eu salvar aqui. Ah, esses alunos são bons, eles não me perguntam nada, não. Eles perguntam aos colegas. Mas é a turma boa danada. Então, gente, vamos voltar. Calor. Que danado é calor. Vamos jogar água aqui, ó. Que tá queimando aqui, tá certo? Energia térmica em trânsito. Energia térmica em movimento, tá certo? Devido à diferença de temperatura entre os corpos, costuma dizer que calor é a energia térmica em movimento. Energia térmica em movimento é chamado calor. Energia térmica em trânsito é chamado de calor. Observação. O calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ó, a gente já matou a questão, né? Tem dois corpos e eles estão com temperaturas diferentes. Tá certo? Se há temperatura diferente, então há energia em trânsito. O que está com a temperatura maior, há uma transferência de calor para o que está com a temperatura menor. Ok? Até que haja um equilíbrio térmico. Então, energia térmica em trânsito, calor é a energia térmica em movimento. Por que isso? Devido à diferença, tem que haver uma diferença de temperatura para haver esse trânsito, esse movimento. Clareou um pouquinho? Temos mais alguma coisa aqui que eu peguei uns prints para dar uma revisada para vocês. Então, tem aqui, ó. Quente, frio. Temperatura aqui está no máximo, temperatura aqui está no mínimo, ó. O que é que eu tô... O que é que está acontecendo aqui? Esse quadro, temperatura maior, está havendo uma transferência de energia, ok? Que eu chamo isso de calor, até que os dois ficam com a mesma
temperatura. Então, aqui eles estão em equilíbrio térmico. Clareou um pouquinho, para não estar botando ali sem saber nada. Então, vamos ver mais alguma coisa aqui. Calor é a energia que se transfere de um corpo mais quente para outro menos quente. Corpos com temperaturas diferentes. Uma energia que está transitando, que aquece algo. Calor é a energia que se transfere de um corpo mais quente para outro menos quente. Corpos com temperaturas diferentes. Uma energia que está transitando e que aquece algo. Por exemplo, eu tenho uma xícara contendo café quente, é deixada sobre uma mesa. Depois de algum tempo, o café está frio. Isso acontece porque o café que está quente cede calor. Cede calor para todos os materiais que estão em contato com ele. E estão com a temperatura menor, como a louça da xícara, tá certo? Então, eu estou passando frio, negativo. Calor, o mais quente, sempre será do mais quente para o mais frio. E isso é espontâneo. Está clareando? Então, ó, cuidado com a diferença entre calor e temperatura, tá certo? Temperatura é aquela agitação das moléculas. Isso ocorre lá dentro do material. Vamos ver aqui. Tem um print aqui. Temperatura é a medida da energia cinética das partículas de um corpo e está relacionada com o movimento dos átomos, tá certo? Os átomos começam a se agitar, as moléculas começam a se agitar, e aí, quanto mais elas vão se agitando, a temperatura vai aumentando. Então, a temperatura tem a ver com a agitação das moléculas, ok? Os corpos têm energia térmica devido a esse movimento. A temperatura de um corpo é a medida da intensidade de agitação térmica de suas partículas. Então, de novo. A temperatura de um corpo é a medida da intensidade de agitação térmica de suas partículas. Quanto mais agitado, a intensidade é maior, então há um aumento de temperatura. Quanto maior a velocidade de suas partículas, maior será a temperatura de um corpo. Ok? Por exemplo, um ambiente, há momentos em que todos os objetos estão em equilíbrio térmico, ou seja, estão na mesma temperatura. Isso aqui é importante, ó. Muito importante. Tudo é importante, né? Mas esse equilíbrio térmico, então, esse aqui está com uma temperatura maior, esse aqui está com uma temperatura menor, então vai haver o quê? Calor, tá certo? Essa transferência dessa quantidade de energia para aquecer o outro corpo, por exemplo. Quando dois corpos estão em contato, tem a mesma temperatura. Quando o café quente vai transferindo energia térmica para o ambiente, o café vai esfriando e o ambiente vai aquecendo. Depois de um certo tempo, os dois estão em equilíbrio, estão com a mesma temperatura. Se estão com a mesma temperatura, estão em equilíbrio térmico. Ok? Como é uma forma de energia, o calor é medido utilizado em Joule. Também tem gente que chama Joule, porque se escreve Joule, né? Joule. Letra J, tá certo? Essa energia, Joule, ok? Ela é medida em Joule. Essa unidade de medida é do Sistema Internacional de Unidade. Mas tem o popular, né? O informal, que a gente chama calorias. Tá certo? Então,
utiliza-se a unidade caloria ou quilocaloria, que é 1000 vezes a caloria, e a relação entre a caloria e o joule é 1 caloria igual a 4,186. Certo? Eu tenho isso aqui. Mas... Pronto. Então, vamos voltar agora, que isso aqui eu já capturei já umas coisinhas. Então, relembrando, calor, energia térmica em trânsito, devido à diferença de temperatura entre os corpos. Tá? Temperatura, então, há uma energia em trânsito, em movimento. Essa energia em movimento a gente chama de calor. Tá certo? Calor é o quê? Energia térmica em movimento. O calor sempre flui espontaneamente, não é forçado, ele flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tá certo? Vamos ver mais. Calor sensível, isso aqui vamos ver daqui a pouco. Eu acho que aqui já dá para a gente responder a primeira questão. Primeira questão. Se ocorre troca de calor, veja, se ocorre troca de calor entre dois corpos, é correto dizer que, no início desse processo, são diferentes do quê? As suas massas, as suas capacidades térmicas, os seus calores específicos ou suas temperaturas. Coloquem aí no comentário, que eu estou sem o negócio de ouvir, tá certo? Encontraram? Então, ó. Cadê? Vocês acertaram. Tá certo? Vocês marcaram o quê? Suas temperaturas. Eita, professor, acertei. Por que vocês acertaram suas temperaturas? Porque eu disse que se há equilíbrio térmico, se os dois estiverem com a mesma temperatura, não há energia em trânsito. Então, cadê o calor? O calor é energia em trânsito. Para que haja essa movimentação de energia, um corpo tem que estar com a temperatura diferente do outro, tá certo? Então, ó, são diferentes do que? As suas temperaturas. Questão 1. Beleza? Acertou? Parabéns. Selo Aqua para você. Tá certo? Vamos para a segunda questão. Segunda questão. O quociente entre a quantidade de calor, ΔQ, fornecida a um corpo e o correspondente acréscimo de temperatura. Temperatura é T também, ó. Tá certo? Temperatura é com a letra T. E tempo é com a letra T também. Então, a gente pega a temperatura e coloca essa letra grega aqui, ó. Não me engano, é Ru. Ru! Thunder! Thundercat! Ru! Então, só para substituir, tá certo? Para não confundir com a outra. Tá certo? Para não confundir com tempo. Temperatura, tempo. Todas as duas começam com a letra T. Então, a temperatura eu boto esse outro sinal só para... Então, o quociente. O que é o quociente? Ó, eu tenho aqui 4, eu tenho aqui 2, não, tenho aqui 6. Tenho aqui 6
tem aqui 2. Tem aqui 6, tem aqui 2. 6 dividido por 2 dá 3. Tá certo? 6 dividido por 2 dá 3. Dividendo, divisor, quociente. Quociente, ou a razão. A razão é a divisão. O quociente é o resultado da divisão, ou razão, ok? Quando eu falar o quociente, então eu vou ter um número dividido por outro. Ok? Então, vamos continuar. Aí, professor, me ajude aí. Quantidade de calor, tal. Mas essa pandemia, professor, tal, essa pandemia, meus familiares adoeceram, tal. Aí tem alguém captando do jeito, tu tá vendo nada. Que é isso? Aí tava na pandemia, minha família tudo adoentada, então não deu para dar uma olhada nos vídeos lá do KPE explicando. E essa quantidade de calor, vou marcar aqui, o senhor vai mandar marcar aqui e tal, mas vamos dar uma revisãozinha, temos tempo? Temos. Então vamos. Então vamos lá. Vou aqui colocar no meu zap, que é outra. A gente tem que se desenrolar, né? Então, ó, primeiro, vocês já sabem o que é calor, tá certo? Vocês já sabem o que é calor, que é energia em trânsito. Essa energia em trânsito, que eu chamo de calor, ela é subdividida em duas. Calor sensível e calor latente. Calor sensível e calor latente. Calor sensível é quando eu esquento alguma coisa está quente, transfere essa energia, calor, e aquele material ele não muda de fase. Tá certo? Não muda de fase, que danada é fase? Sólido para líquido, líquido para gasoso, para gás, entendeu? Estados físicos. Transferir calor. Transferir energia, calor. Essa quantidade. E o meu objeto só faz também aquecer, há uma variação de temperatura, tá certo? Aumenta o calor, aumenta só a temperatura, mas ele continua sendo no mesmo estado líquido. Isso é calor sensível. E calor latente, professor. É diferente. Calor latente tem uma quantidade de calor ali, aquele objeto ele permanece com a temperatura constante, mas muda de estado físico. Por exemplo, ele estava em gelo e passou da água de forma sólida, gelo, e passou para a água de forma líquida. Essa mudança de estado físico foi utilizado o quê? Calor latente. Clareou um pouquinho? Então vamos ver. Calor sensível. Calor que produz variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado. O estado físico da matéria, sólido, líquido, gasoso, tá certo? O estado físico não mudou de sólido para líquido, líquido para gasoso. Houve só um aumento da temperatura quando eu aumentei a quantidade de calor, aumentou só a temperatura, o estado físico continuou o mesmo. Isso é chamado de calor sensível. Calor sensível, ok? Deixa eu um exemplo prático, né? Aquele menino lá da sala levou uma gaia. Cresceu chifre nele. Né?
Mas você vê o chip? Não vê. Não houve uma mudança física. Tá certo? Sentimento, tal. Relação. Então, veja, calor sensível, tá certo? Não mudou de estado físico, sólido, líquido, gasoso. Quando tem uma certa quantidade de calor, aumentou a quantidade de calor, diminuiu, houve uma mudança de variação na temperatura. Então, aqui, ó, calor que produz variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado. Aqui, ó. Estão dizendo que a temperatura da Terra vai aumentar muito até 2100. Eu acho que até o final do dia vai estar quente que nem os infernos. Isso aqui é bom porque a gente lembra de nós, né? Esse cara aqui está lascado, né? Como dizendo. Essa linguagem que a gente tem do nordestino, né? Então está clareando, né? Veja. Exemplo. Quando colocamos algo para aquecer no fogo, estamos aumentando a sua temperatura. Ok? Tem aqui uma fonte de calor, uma fonte de energia, e eu estou aumentando a temperatura do corpo. Tá certo? Vamos ver aqui. Unidade, qual é a unidade de medida? Unidade de medida de tempo, segundo, minuto. Unidade de medida de comprimento, metro, centímetro, tal. Qual é a unidade de medida de calor? Unidade de medida de calor, certo? Como a gente descobriu que calor é uma energia, a gente descobriu que calor é uma energia em movimento, energia em trânsito, tá certo? Ela tem que estar em movimento. Essa energia é medida em Joule, que se escreve Joule. Letra J. No SI, no Sistema Internacional de Unidades, tá certo? Como o calor também é uma forma de energia, possui a mesma unidade. Por isso que ele é dado em Joule, tá certo? Por motivos históricos e práticos, a gente não usa Joule, usa uma medida que a gente, no cotidiano assim, né? Também usamos outra unidade, que é a caloria, tá certo? A unidade de medida de calor, Joule, pelo sistema internacional. Mas no sistema usual que a gente usa, normalmente, a unidade de medida de calor, a gente usa caloria ou cal. E agora, o sistema internacional, que é válido no mundo todo, é Joule. O sistema usual que a gente usa, caloria. E aí, como é que pode? Assim vai engordar tudo. Não vai. Porque só é você relacionar. Ó. Um cal, uma caloria, equivale a 4,18 Joule. Você fez a relação, matou a charada. Entendeu? Uma caloria equivale a 4,18 Joule. 2 calorias, aproximadamente 8 Joule. 3 calorias, aproximadamente 4, 8, 12, aproximadamente. Tá? Variou um pouquinho. Então vamos. Tudo para responder aquela pergunta, tá? Então, capacidade térmica, certo? Capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. A quantidade de calor que eu vou precisar para subir 1 grau Celsius, eu chamo de capacidade térmica. Ela equivale ao quociente, lembra da questão? Está clareando. Ela equivale ao quociente entre
a quantidade de calor, que é chamado de Q. Então, quem é Q, professor? Quantidade de calor. Aqua. Com Q, viu? Não é aqua. Veja. Então, esse C grande é chamado capacidade térmica. Daqui a pouco a gente vai ver calor específico. A gente usa um C pequenininho, C minúsculo. Cuidado para não confundir. C maiúsculo, capacidade térmica. C minúsculo. A gente vai ver daqui a pouco. Tem hora que dá um branco meu. Essa é a idade. Olha esse coronavírus. Então, ó, capacidade térmica é o quê? A quantidade de calor é a razão. Razão é a divisão, que também é chamado de o quociente. Dividendo, dividor, quociente. É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura do corpo. Equivale ao quociente entre a quantidade de calor recebido ou cedido. Quantidade de calor enviado ou recebido. Tá certo? Recebido ou cedido pelo corpo e a sua correspondente variação de temperatura. Veja. A variação de temperatura. Cuidado com isso. Esse delta aqui está dizendo variação de temperatura. Então, eu tenho de tal tempo, de 10 a 20 minutos, houve uma certa quantidade de energia. Tá certo? É um período de tempo. Esse delta T é o tempo final menos o tempo inicial. Então, ó, C igual a Q sobre delta T. Capacidade térmica é a quantidade de calor. Quantidade, com quê? Quantidade dividido pela variação do tempo. Tá certo? Capacidade térmica. Vamos dar um exemplo. Exemplo aqui, ó. Estava em 26 graus, aqueceu, o material estava com 23 graus, aí foi subindo, 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 ficou com... A temperatura subiu, foi para 46 graus. A variação, que é a final menos a inicial, que é o ΔT, deu 20 graus Celsius. O que é que eu fiz? 46 menos 26. Esse menos esse. Então, a variação deu 20 graus Celsius. A quantidade de calor, 40 calorias. A quantidade de calor, 40 calorias, tá certo? Então, vamos substituir. Professor, qual é a capacidade térmica? C igual a Q sobre a variação da temperatura. Capacidade térmica, quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura. Então, C igual a Q, que é 40, dividido por C, que é dividido por a variação de temperatura, esse menos esse, que deu 20. 46 menos 26. Esse dividido por esse, está aqui, ó. Cos zero, fica 4 dividido por 2. Então, o C maiúsculo, C grande, capacidade térmica, é 2 calorias por grau Celsius. Cada grau Celsius é 2 calorias. Tá certo? Esse resultado nos indica que, para variar a temperatura desse corpo em 1 grau Celsius, precisamos fornecer a ele 2 calorias. Cada vez que eu forneço 2 calorias, a temperatura vai aumentar 1 grau Celsius. Ok? Calor específico. Aí você pensou, igualzinho. Pô, água aí agora. Não está igualzinho. Lá é capacidade térmica. Aqui é calor específico. Tá certo? Capacidade térmica aqui é calor específico. Qual a diferença? A principal é essa aqui, ó. O M.
Lá na capacidade térmica, não tem na fórmula a massa. Tá certo? E aqui tem, ó, a massa aqui, ó. Por quê? O calor específico é, do material. Tem um calor específico do material. Eu pego aquilo ali, aquele material, esmigalho ele, aquela pecinha, aquela unidadezinha lá, ela tem o calor específico. É a unidade, por unidade de massa de um corpo, tá certo? Cuidado aqui, ó. O C é minúsculo, calor específico, é diferente do capacidade térmica, que é um C maiúsculo. E aqui tem o M, ó. Tá certo? Professor, é muita fórmula. Nada de muita fórmula. Presta atenção. Você pode fazer isso, ó. Que, veja, eu deixei o que aqui e estava dividindo, vai multiplicando. Que M, C, delta T. Passei aqui, ó. Estava dividindo, foi multiplicando. Então, ó, multipliquei os três, ó. Tá certo? Então, calor sensível, aquele que quando é colocado uma Professor, certa quantidade de calor sua e a webcam caiu aqui. temperatura varia, a gente chama de calor sensível. Ah, Aí, ó, que macete, professor? Que macete, tá certo? Isso aqui é uma dica para gravar. Não é minha, isso eu já vi já em outros campos. Que macete, professor? Que macete. Que macete, tá certo? Fórmula do calor sensível. Quantidade de calor, massa, calor específico, vezes a variação de temperatura. Que macete. Tá certo? Aí eu quero o calor específico. O que é que eu faço? Tá multiplicando, vai dividindo, ó. E deixo só o C aqui, ó. Aí vem para essa fórmula. Aí você só precisa decorar essa. Que macete, professor. Legal. Ok? Clareou? Então, calor específico. É como se não tivesse a massa. É como se você considerasse a massa igual a 1. Então, olha como ficaria mais fácil. Tá certo? Aí esse aqui ficaria aqui. A quantidade de calor seria só a capacidade térmica e o tempo. Por exemplo, tá só para dicas, né? Mas vai terminar complicando em vez de ajudar. Vamos continuar. Ó. Calor específico. Espera aí, deu um probleminha aqui. Pronto, voltou a câmera aí para todo mundo. Que alguém falou, eu acho. Tá? Não, chegou uma mensagenzinha da Ui. Pronto, voltou. Mas perderam muito. 3 minutos. É só perguntar aí onde é que. Eles não viram ou não escutaram nem viram? Não viram. Não viram, mas escutaram, né? Então, gente, houve um problema técnico que não são muitos, são poucos, né? Então vamos voltar só um pouquinho aqui, ó. Pronto. Capacidade térmica, representada pelo C maiúsculo, é a quantidade de calor dividido pela variação do tempo. Como é que a gente calcula? Eu pego a variação da temperatura, desculpe. Então, tem a variação da temperatura, que é a temperatura maior menos a menor. 46, final, menos a inicial, que é 26. O ΔT será 20. Quantidade de calor, 40
Tá certo? Então, quem é a capacidade térmica? 40/20, corta zero, e dá 2 calorias por grau Celsius. Esse resultado indica que, para variar a temperatura desse corpo em 1 grau, precisamos fornecer a ele 2 calorias. A cada 2 calorias, ele aumenta 1 grau. Está clareando? Aí vamos voltar para lá, né? Porque o problema técnico. Tá certo? Lá era capacidade térmica, agora é calor específico. Na capacidade térmica não tem essa massa aqui, ó. Tá? Calor específico representado por um C minúsculo, capacidade térmica, C maiúsculo. Capacidade, calor específico, C minúsculo. E tem esse M aqui que é a massa. Ok? Vamos dar exemplo. Eu tenho aqui a temperatura, estava com 26 graus. Eu apliquei uma quantidade de calor e a temperatura variou 1 grau. Passou de 26 para 27. Então, esse ΔT é 27 menos 26 igual a 1. Tá certo? Peguei essa variação de temperatura, coloquei aqui, ó. C, na fórmula, né? C igual a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Calor específico. Então, a quantidade de calor, 0,5 cal. Quem é a massa? 1 grama. E quem é a variação da temperatura? Estava em 27, de 23 foi para 27. Tá certo? Esse resultado nos indica que para variar a temperatura de 1 grama do material que compõe esse corpo, 1 grama do material que compõe esse corpo, que cada material vai ter um calor específico que compõe esse corpo em 1 grau. Precisamos fornecer a ele meia caloria. Fornece meia caloria, ele aumenta 1 grau. Tá certo? Aí, ó, lembrando, professor, muita fórmula. Aí, ó, Q, M, P, ΔT. Caiu de novo? Não. Só deu uma piscada. Q igual a MC ΔT, que é a mesma fórmula dessa aqui, ó. Eu só peguei aqui, estava dividindo e foi multiplicando. Estava dividindo, foi multiplicando. Por quê, pessoal? Porque isso, se variou a temperatura, quando eu coloquei com uma certa quantidade de calor, variou a temperatura, então é calor sensível. A fórmula de calor sensível é que macete. Oh, que macete! Vou passar no vestibular. Que macete? Q igual a MC ΔT. Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Que macete? Essa fórmula é usada para calor sensível, quando eu aplico uma quantidade de calor e a temperatura varia, tá certo? Exemplo, coloquei aqui, ó. Variação de temperatura, estava em 23 graus, foi para 27. 27 menos 26, 1 grau. Aí eu substituo isso aqui aonde? Onde tem delta T. A massa é 1 grama, certo? Coloquei aqui a massa de 1 grama. E a quantidade de calor, ele já deu que 0,5 calorias. Quando eu fiz a substituição, 0,5 dividido por 1 é 0,5 caloria, grama, grau, Celsius. Tá certo? Veja. Capacidade térmica, caloria por grau Celsius. Calor específico, caloria, grama, grau, Celsius. É uma outra mudança dentro. Esse resultado nos indica que para variar a temperatura que compõe esse corpo, precisaremos fornecer a ele 0,5 calorias, tá certo? Calor latente. Quantidade de calor trocada durante a mudança de estado
por uma massa M de substância, tá certo? Eu falei, ó. Calor, ele é subdividido em calor sensível e calor latente. Calor sensível, eu forneço uma certa quantidade de calor e a minha temperatura varia, mas meu estado físico continua o mesmo. Se for sólido, está sólido. Se for líquido, está líquido. Se for gasoso, está gasoso. Isso é o calor sensível. E é dividido em dois: calor sensível e calor latente. O que é o calor latente? Eu forneço uma quantidade de energia, a temperatura permanece a mesma, mas muda o estado físico. Quando isso acontece, é calor latente. E a fórmula é diferente. Ó. Calor sensível, quando a quantidade de energia muda a temperatura. Que macete? Que macete? QMC delta T. E se eu aplico uma quantidade de calor, a temperatura permanece a mesma, mas muda o estado físico, aí você memoriza. Que moleza! Que mulher! Danado, você vai pensando aí o que é que você quer fazer. Mas só para gravar, tá certo? Então, calor latente, aplica uma certa quantidade de calor, o estado físico muda. Passa na fusão, passa do estado sólido para o estado líquido. Estado líquido. Se ocorre e a temperatura permanece a mesma, é calor latente. Que moleza, tá certo? Se a temperatura muda, quantidade de calor, colocar a quantidade de calor e a temperatura, há uma variação de temperatura, que macete, ok? E a unidade é o quê? Caloria por grama, tá certo? L latente, quantidade de calor, massa vezes calor latente, tá certo? Clareou um pouquinho? Vamos ver mais. Bem, já vai dar para ir. Pronto, mas dá para. Temos tempo, dá para. Você sabe, você tendo uma basezinha, as outras questões ficam. Beleza. Mudança de fase ou estado de agregação. A gente tem que saber o que é mudança de fase para poder saber o que é calor latente. Calor sensível a gente já se livrou, né? Tem uma certa quantidade de calor, certo? Calor é energia em trânsito, tá certo? E o meu material houve uma variação de temperatura. A temperatura variou. Se a temperatura variou, é calor sensível. Como é que a gente calcula? A fórmula é Q macete. Q, quantidade de calor, igual a Q macete. Quantidade de calor igual a macete M de massa, C de calor específico, e T, que eu vou botar um delta ali, que é a variação de temperatura. Que macete. Ok? Mas a temperatura do material permaneceu a mesma e ele mudou de estado físico. Tá certo? Ele era sólido, passou para líquido. Na fusão, ele passa de sólido para líquido. E a solidificação, ele passa de líquido para sólido. De líquido para gasoso. Vaporização. De vapor para líquido. Condensação ou liquefação. Se eu passar direto aqui de gasoso para sólido, eu tenho sublimação. E de sólido para gasoso também, tá certo? Isso aqui há uma mudança de estado físico. Se há uma mudança de estado físico, quando eu coloco uma certa quantidade de energia, é calor lá. Latiu, latente, tá certo? Há uma mudança de estado físico. Você lembra
vem o cara invadiu sua casa. Aí lá vem o cachorro. Cachorro, ele vem latindo. Ah, pode ser aquele pitch, né? Cachorro latindo. Latindo. Aí ele vai, morde a sua nádega. Mudou o estado físico. Com a mordida lá. Mudou o estado físico. Cachorro latiu. Então, comecei a me ligar. Calor latente. Por quê? Porque mudou o estado físico. Estragou o cara lá, o ladrão. Tá certo? E o calor. Vamos ver mais. Mudança de fase. Princípio geral da troca de calor. Tá certo? Princípio geral das trocas de calor. Eu coloco aqui, por exemplo, água quente. E coloco água fria. Aí aqui ficou com o quê? Por exemplo, água morna, tá certo? Então, a quantidade de calor A, mais a quantidade nesse sistema aqui, ó, você colocando mais, vai dar igual a zero. Porque um perde, aí a gente coloca sinal negativo. Quando ganha, positivo. Aí juntando os dois, essa equação vai dar zero, tá certo? Princípio geral da troca de calor. Porque quando a gente volta para cá, quando for fazer alguma questão. Um recipiente termicamente isolado que evita a troca de calor entre o seu conteúdo e o meio externo. Isso é chamado de calorímetro. Uma garrafa térmica é um exemplo de calorímetro. O que é o calorímetro? Um recipiente. O calorímetro ideal, ele não deixa. Tá certo? Mas tem o calorímetro real. Tá certo? O real, ele tem uma certa capacidade térmica. Ok? Ele vai interferir ali, se for real. Agora, se ele for ideal, calorímetro, tá certo? A parte externa não vai interferir aqui na calorímetro, é o recipiente. Ok? Vamos ver mais. Curva de aquecimento. Isso aqui é muito, mas muito importante, tá certo? Então, ó, a temperatura em graus Celsius, quantidade de calor. O que é que está acontecendo aqui? Está aumentando a temperatura e está aumentando a quantidade de calor, tá certo? Se ela está aqui, ó, tronchinha aqui, ó, isso aqui é o que? Calor sensível. Por quê? Porque houve uma variação de temperatura. Houve uma variação da quantidade de calor e também houve um aumento da temperatura. Esse é o quê? O aquecimento do gelo. Eu comecei a aquecer o gelo, a temperatura dele começou a aumentar, tá certo? Tá? Então, houve um aumento de temperatura, então é calor sensível. Nesse ponto B aqui, ó, veja que a temperatura não mudou. A temperatura continua a mesma. E eu aumentando a quantidade de calor. Tá certo? Esse B aqui é o quê? A fusão do gelo. O gelo está derretendo. Quando ele está derretendo, a temperatura dele continua a mesma. Interessante, né? A temperatura dele continua a mesma e ele derretendo. Houve uma mudança de estado. Se houve uma mudança de estado, calor. Calor. Mudou. Calor latente. Tá certo? Houve uma mudança do estado físico. Mas a temperatura continuou constante. Ponto C aqui, ó. Aumentou a quantidade de calor. Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Aumentou a quantidade de calor e aumentou a temperatura.
Aumentou a temperatura e aumentou a quantidade de calor, nesse ponto C. Se houve uma variação de temperatura, eu considero esse C calor sensível. Tá certo? Calor sensível. Não houve uma mudança de estado físico, tá certo? Houve só uma mudança de temperatura, calor sensível. E daqui para cá, ó, quando chegou a 100 graus, então esse C é o quê? Aquecimento da água. A água começou a aquecer. Foi esquentando, então, a quantidade de calor aumentando e a temperatura da água também aumentando. É o aquecimento da água líquida. Calor sensível. Quando chegou aqui a 100 graus, se você botar o termômetro ali, a água vai se evaporando, mas continua em 100 graus. Tá certo? A vaporização da água líquida a 100 graus. Isso aqui é calor lá. Calor latente. Tá certo? Calor latente, houve o quê? Uma mudança de estado físico, mas a temperatura ficou constante. Calor latente. Então, ó, se você notar, só tem duas posições, ó. B e D. A fusão do gelo e a vaporização da água. Clareou um pouquinho. Já dá para a gente fazer alguma coisa, né? Deixa eu ver mais. Deve ter mais coisa aqui. Entendo. Então, ó, o A, eu tenho dois materiais, tá certo? E eu tenho o A e tenho o B. Eu estou dizendo que a temperatura de A é maior que, lembram de matemática? Maior que, menor que. A boca do jacaré fica sempre para o lado que tem mais comida. Então, aqui a boca do jacaré, ó. A boca do jacaré fica para o lado que tem mais comida. Então, aqui tem mais, tá certo? A temperatura aqui é maior. Temperatura de A maior que a temperatura de B. Se a temperatura de A é maior que a temperatura de B, a gente viu há alguns minutos que vai haver, certo, uma energia em trânsito da temperatura maior para a temperatura menor. Essa energia em trânsito a gente chama de calor. Tá certo? Então, do maior para da temperatura maior para a temperatura. Isso acontece espontaneamente. Então, aí chega um momento que a temperatura de A vai estar igual à temperatura de B. Então, não vai haver mais essa energia em trânsito. Então, ó, cadê o calor? Quando isso ocorre, há um equilíbrio térmico. Memorize isso aí, viu? Se essa temperatura é igualzinha a essa, estão em equilíbrio térmico, ok? Então, não vai haver essa energia em trânsito. Consequentemente, não vai ter calor. A soma da quantidade de calor, zero. Nulo. Então, lembrando de novo o calor, né? Porque nunca... Considere dois corpos A e B em diferentes temperaturas, TA e TB. Tais que a temperatura do corpo A seja maior que a temperatura do corpo B. Cada corpo possui energia térmica. Cada corpo possui energia térmica. E essa energia é transferida do corpo de maior temperatura, no caso, corpo A, para o corpo de menor temperatura, no caso, o corpo B. Ok? A transferência da energia térmica cessa. A transferência de energia térmica, que a gente chama de calor, cessa no momento em que os dois corpos atingem uma mesma temperatura. Quando eles estão na mesma temperatura, a energia térmica cessa. A transferência de energia. A transferência de energia cessa. Transferência de energia é o calor. Então, ocorre o quê? Equilíbrio, feito uma balança. Aqui tinha maior,
aqui tem a menor. Aí vai passando para cá e a balança ficou igualzinha. Então, está no equilíbrio térmico, ok? Continuando. Calor sensível, vai repetir um pouquinho. Vai. Ó. Calor sensível. Quantidade de energia térmica recebida ou cedida por um corpo para exclusivamente variar a sua temperatura. Calor sensível, quantidade de calor, variou a temperatura, é chamado de calor sensível. Qual é a fórmula? Que macete. Que macete, professor? Agora dá para resolver um monte de questão. Quantidade de calor, variou a temperatura, vai ser um... Que macete legal? Que macete? Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Ok? Memorize isso aqui, tá? Que macete? Isso é usado quando quantidade de calor há uma variação de temperatura. Ok? Calor latente. Quantidade de energia térmica recebida ou cedida por um corpo para exclusivamente mudar o estado físico, de sólido para líquido, para gasoso, tá? Sem alterar a sua temperatura. Veja que a temperatura não vai mudar. Qual é a fórmula? Que moleza! Ficou fácil. Calor latente. Que moleza! Que mulher! E assim vocês escolhem uma maneira de memorizar, tá certo? Calor latente muda o de estado físico. Quando eu aplico uma certa quantidade de calor. Que moleza! Se for calor sensível, que muda a temperatura, que macete. Ok? Estado físico da matéria, aumento de temperatura, fusão, vaporização, sublimação. Há uma diminuição de temperatura, liquefação, de gasoso para líquido, solidificação, de líquido para sólido, sublimação também, tá certo? Tanto para cá, como para cá. Ok? O estado físico. E essa mudança de estado físico está relacionada ao calor. Au, 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 oh. Calor latente, tá certo? De novo, gráfico. Tem muita questão no Enem, muita coisa que envolve o gráfico do calor. Tá certo? Então, fase sólida. O gelo está recebendo calor, mas ele ainda está sólido. Quando chega aqui, na certa temperatura, ele começa a... Não estou dizendo gelo, qualquer material, tá? Terá um ponto de fusão lá. Se for gelo, seria 0 grau. Mas aqui ele botou assim porque... fusão. Aí aqui, ó, tem a fusão. O que é que eu estou notando? Na fusão, a temperatura não muda. Eu aumentei a quantidade de calor, mas a temperatura não muda. Isso aqui é o quê? Calor latente. Quantidade de calor, desculpe, eu chamo L. Tá certo? Qual é a fórmula aqui? Quando a temperatura fica constante e eu aumento a quantidade de calor, que é moleza. Ok? E aqui? Aqui, quando eu coloquei uma certa quantidade de calor, aumentou a temperatura, tá certo? Essa fase líquida aqui. Eu continuei aumentando, ó, o calor nela. Está na fase líquida. Aí a temperatura começou a
Continuar a aumentar até o ponto que ela começa a virar vapor, tá? Quando começar a vaporizar, a temperatura termina constante. Mas nessa parte aqui, enquanto a temperatura está que macete, ok? Que moleza, que macete, ok? Vamos continuar, né? Pronto, a parte teórica aqui, ó, eu acho que a gente tá beleza já. Isso aqui a gente já viu, tá? Vamos, agora vai ficar fácil da gente fazer as questões. 40 minutos, mas com o conhecimento que a gente já adquiriu, tá certo? Então, o quociente entre a quantidade de calor desculpa, o quociente entre a quantidade de calor, que é quem? Fornecida a um corpo e correspondente a acréscimo de temperatura. Tá certo? Esse quociente é o quê? A divisão. Ó, quantidade de calor, quando varia a temperatura, eu não tenho massa aqui, ó. Então é o quê? Como é o nome disso? É o C maiúsculo. Capacidade térmica. Capacidade térmica, a variação da quantidade de calor, ou a quantidade de calor, e a variação da temperatura, tá certo? Então, letra B de bola. Ok? Veja como agora ficou fácil, a gente precisa para resolver as questões. Vou apagar agora esse. Vamos agora para a terceira questão. Um estudante estava fazendo um experimento. Um estudante estava fazendo um experimento com uma fonte térmica que fornece calor à razão de 100 calorias por minuto. A razão, 100 calorias por minuto, tá certo? Veja, a experiência consistia em aquecer o corpo, 500 gramas, pega aquele material, 100 calorias a cada minuto. Vamos olhar isso aqui. Então, veja. Lembre-se, 100 calorias por minuto. Um corpo de 500 gramas. Então, ó. Cem calorias por minuto. A massa é igual a 500 gramas. O que mais? E o resto está no gráfico. Tá certo? Depois ele construiu um gráfico da temperatura. A temperatura está aqui, ó. 20 graus, 40, 60, 80. Em função do tempo. O tempo está em minutos. Aí eu tenho aqui 30 minutos. Determinar o calor específico do material que constitui o corpo, considerando que o gráfico obtido foi considerando que o gráfico obtido foi da figura abaixo. Qual das opções a seguir representa o calor
específico do material. Eu quero o quê? C minúsculo, né? Calor específico. Então, ó, eu variei a temperatura. Se eu variei a temperatura, é o quê? Calor sensível. Qual é a fórmula? Que macete. Tá certo? Então, Q, M, C, delta T. Ok? Então, vamos aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui. Se eu quero isso aqui, esse aqui que está multiplicando, esses dois que estão aqui multiplicando, vai para cá, dividindo, tá certo? Então, eu vou pegar aqui, ó. Ajeitar a fórmula, tá certo? Então, C é igual a Q, M, vezes delta T. Veja, que a fórmula continua a mesma. Tem macete. Só que, como eu quero o calor específico, esse Czinho, então esse outro que está multiplicando vai dividindo, todos os dois, tá certo? Então, ó, agora eu vou fazer o quê? Substituir. Aí aqui eu boto 100. Eita, 100 tá estranho, porque é 100 calorias por minuto. Mas aqui eu tenho, ó, 30 minutos, tá certo? 30 minutos. 100 calorias, 100 calorias a cada minuto. Então, segundo minuto, 2 minutos, 200 calorias. 3 minutos, 300 calorias. Então, 30 minutos, eu vou ter que multiplicar esses 100 em 1 minuto e 30 minutos, tá certo? Então, aqui eu vou ter o quê? 3.000. Tá clareando? Que é 30 vezes 100. Tá aqui devagarinho. 30 vezes 100. Dividido pela massa, que é 500, vezes a variação. A variação da temperatura. Que é a variação da temperatura? Variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, é 80 menos 40. Então, aqui vai. Estava em 80, tirando 40, a variação é essa aqui, ó. Tá certo? Quando começou do zero, a temperatura já estava em 40, tá certo? No tempo de 0 minutos, a temperatura já estava em 40. Aí eu fui aumentando, ó. No tempo de 30 minutos, a temperatura agora é 80. Então, essa variação é 80 menos 40. Sobrou quanto? 40, que é o delta T. Então, bota aqui o 40. Corto esse com esse, corto esse com esse, corto esse com esse. Tá certo? Então, vai ficar 3 vezes 1, 3. 5 vezes 4, 5 vezes 4, né? Vai dar 3 sobre 20. Então, vamos fazer aqui. 3 dividido por 20. Professor, 3 dividido por 20 não pode. Pode. A gente bota aqui, ó. 0 e acrescenta aqui 1, 0. Tá certo? 30, quantas vezes cabe 20? 1. 0, vírgula, né? Dá 1. 1 vezes 20 é 20. Bota aqui embaixo. 30 menos 20, 10. Bota a vírgula de novo, não precisa. Agora você vai completando para ver até onde é que vai. Acrescentei mais um 0. 100, quantas vezes cabe 20? 5. 5 vezes 20, 20, 40, 60, 100. 100 menos 100, 0. Então, minha resposta é 0,15 caloria grama grau Celsius. Então, nossa resposta é a letra B de bola. Ok? Nossa resposta é a letra B de bola. Ok? Vamos para outra? Veja como ficou rápido, né? Por quê? Porque a gente já está com a teoria. Tá certo?
Universidade do Paraná. Para aquecer 500 gramas de uma certa substância, de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. A quantidade de calorias necessária foi 4.000 calorias. Eu quero, não é o calor específico, eu quero a capacidade térmica. Tá certo? Capacidade térmica e o calor específico. Eu quero os dois, ó. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Primeiro, tem que saber quem é ΔT. Quem é ΔT, gente? A variação da temperatura. ΔT é 70 menos 20. É a final menos a inicial. Então, ΔT é igual a 50. Tá certo? 50 graus Celsius. Já achei o ΔT para trocar na fórmula, né? Então, capacidade térmica, que é o segredão, é a quantidade de calor sobre ΔT. Professor, lembra daquele negócio? Bota o que macete e corta o M, corta a massa, para memorizar a capacidade térmica, tá certo? Dá no mesmo. Se você esquecer, né? Coloca a massa igual a 1, tá certo? Porque na multiplicação tem que ser primeiro, tem que ser 1. Aí, ó. C igual a Q sobre ΔT. Vamos substituir. Quem é Q? 4.000. Quem é ΔT? 50. Por que 50? 70 menos 20. Corta aqui, ó. 5 dividido por 400. E vai dar igual a C igual a 80. Então, a capacidade térmica é 80. Então, eu já sei que deve dar B aqui, ó. Mas vamos confirmar, né? Que aqui é a capacidade térmica e ele quer o quê? O calor específico. Calor específico, que é macete, tá certo? T, M, T, ΔT. Calor específico, esse Tzinho aqui, você pode extrair da fórmula Q macete. Deixa ele aqui e coloca os outros dividindo. Tá multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Tá certo? Então, vai ficar o C vai ficar aqui M ΔT. O C é igual a Q M ΔT, porque está multiplicando, vai dividindo. Eu isolei só, mas a fórmula mesma, que macete, tá? Então, vai ficar o que aqui, ó? É igual a aqui. Só fiz mudar de lado para ficar melhor para trabalhar. Quem é Q? 4.000. Quem é a massa? 500 gramas. Vezes. Quem é a variação de temperatura? 50. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Tá certo? Então vai ficar o quê? 4 dividido por 5. Professor, 4 dividido por 5 não pode. Como é que a gente faz? 0, eita, desculpe. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. Olha. 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 Aí é a bronca. Então, 4 dividido por 25. Calor específico. 4 dividido por 25. Eu posso botar aqui, ó. 0, acrescento 1. 40. Quantas vezes cabe 25? 1. 1 vezes 25, 25. 40 menos 25, 15. Aí aqui, boto 0, ó. 150. Quantas vezes cabe 25? 6. 6 vezes 25, 150. Então vai dar 0,16.
Letra B de bola, ok? Tranquilo? Então, capacidade térmica, Q sobre ΔT. Que você pode extrair também do quimacete, tá certo? Só para memorizar. Considerando a massa igual a uma unidade. E o calor específico, que também é quimacete. Eu quero esse aqui, então esse aqui está multiplicando, vai dividindo, esse aqui também vai dividindo. Então, a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura, que a variação é a final menos a inicial. 70 menos 20, 50. Fiz a substituição, 0,16. Ok, vamos para outro. Vou pagar aqui, tá? Vamos ver. Atividade segundo ano. Quarta atividade. Vamos lá. É assim que vocês veem lá na hora de resolver, tá certo? Uma fonte térmica fornece calor com potência de... Vou desligar aqui o ventilador porque o, o meu piloto está secando muito rápido. Todo mundo com calor aqui. Então, ó, uma fonte térmica fornece calor com potência de 30 watts. Potência de 30 watts, tá certo? O que danado é watts? Joule por segundo. Um bloco homogêneo de massa de 100 kg recebe calor desta fonte. Um bloco de 100 kg recebe calor desta fonte. E sua temperatura se eleva, estava em 20 graus, recebeu uma certa quantidade de calor e passou de 20 para 30 graus. Se mudou a variação de temperatura, que macete, tá certo? Isso é calor sensível. Então a gente usa a fórmula que macete. Durante um intervalo de tempo, ele já disse que era um intervalo de tempo de 90 segundos. Qual é o calor específico da substância que constitui o bloco? Tá certo? Vamos ver aqui. °C. E danado esse 10 graus Celsius, professor? A variação da temperatura. Estava em 20, estava em 30, estava em 20, passou para 30. Essa variação a gente faz a final menos a inicial. Então, tem a variação da temperatura, tá certo? Variação da temperatura. O que mais? ΔT. É por isso que eu não queria misturar, tá certo? 90 segundos. Eu não botei T aqui para não confundir. Tempo, temperatura. Potência, potência, 30 watts. Ok? Massa, 100 gramas. O que é que eu quero? Um Czinho. Que é a capacidade térmica. Ok? Então, ó, a gente tem que lembrar disso aqui, ó. Potência é energia, letra E, energia, pela variação do tempo. Potência é energia pela variação do tempo.
Aí a gente vai fazer a relação, tá certo? Mas qual é a energia? Energia é o quê? Quantidade de calor. O que é que eu disse? Calor é o quê? Energia em trânsito, energia em movimento. Então, onde tem E, que é a energia, potência é a energia dividida pela variação do tempo, eu troco por Q macete. Q macete. Seria Q sobre delta T. Tá certo? Está aqui. Q sobre delta T, que seria massa, calor específico, delta T. Exatamente, eu também. Depois sentaram. Olha, 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 cuidado. Delta T, eu vou chamar de rho aqui, ó. Que aqui é temperatura e aqui é tempo. Tá certo? Olha a jogada aí. Então, quem é a potência? Se a potência é M, C, delta rho, que é a variação de temperatura sobre variação de tempo, potência. Eu já sei quem é a potência. Quem é a potência? 30. Potência é 30 watts. Que é igual a massa, onde tem M eu coloco 100, vezes o C, que é o que eu quero, vezes a variação da temperatura, de 30 para 20. 30 para 20 variou 10. Então, eu boto 10 aqui, ó. E a variação do tempo que é igual a 90. 90 segundos, tá certo? Deixa eu botar aqui. Então, eu corto aqui, ó. Esse com esse. Tá certo? Pego 9, passo multiplicando. Vai 9 vezes 30 é igual a 100 C. Tá certo? Então, 9 vezes 30, 270 igual a 100 C. 100 vezes C, que é o calor específico. Tá multiplicando, passa dividindo. 270 dividido por 100 é igual a C. Então, eu posso dizer que C é igual a 270 dividido por 100 dá 2,7, né? 2,7 joule, J, grama, grau Celsius. Ok? Professor, Então, ó. Oi? eu fiz de uma forma bem mais simples, professor. Oi? Eu fiz de uma forma mais simples. Eu peguei a fórmula da potência, eu substituí as variáveis, né? Que era pote era 30 watts, delta T que era 90. Aí eu consegui os 2.700 joules, entendeu? Aí depois eu só substituí no Q da fórmula que a gente está fazendo agora de calor sensível e fiz as operações aqui. Oxe, que ótimo. É, cara. Vai ser meu assessor de física. Né? Parabéns. Beleza. Vamos achar aqui a resposta, né? 2,7, letra B. É Adriel, é? É, Pronto, já imaginava. Parabéns, Adriel. obrigado. Então, ó, 2,7, viu? Que é a resposta, letra B. Tá certo? Vamos pro próximo. Batendo. Num calorímetro de capacidade térmica. Tá ouvindo bem?
Escutei, consegui escutar. Ficou bom. Tirou alguma foto para mandar lá para o grupo. Tá pintando? Nunca, para mandar para o grupo da escola, que o diretor gosta de botar lá num calorímetro de capacidade térmica, 20 calorias por grau Celsius a 20 graus Celsius, colocam-se 40 gramas de água a 80 graus Celsius. Sendo uma caloria grau Celsius, o calor específico da água, determine a temperatura final de equilíbrio térmico, tá certo? Eu quero agora o quê? O equilíbrio térmico. Um calorímetro, a gente sabe que um calorímetro é o quê? Recipiente. Ok? Então, ó. Eu tenho aqui o recipiente. Aqui dentro eu tenho H2O, que é água. E eu tenho o quê? Quanto de água? 40 gramas de água. Esse calorímetro, ele tem a capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius. Capacidade térmica dele. Capacidade térmica. O professor, ele tem capacidade térmica por quê? Porque ele não é um calorímetro ideal, ele é um calorímetro real, tá certo? O recipiente aqui. Então, ó, eu tenho essa mesma água com a temperatura de 80 graus Celsius. A água, 40 gramas de água a 80 graus Celsius, H2O. E eu tenho um calorímetro com capacidade térmica de 20 calorias, graus Celsius, ok? E a temperatura dele está a 20 graus. 20 graus Celsius, tá certo? A temperatura. Então, ó, como ele diz que está em equilíbrio térmico. Se está em equilíbrio térmico, a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor da água tem que dar 0, certo? Ok? Então, vamos ver. Ó, a capacidade térmica é igual a Q sobre delta T. Que é a capacidade térmica? Ele já disse que é 20. 20 igual a 20 igual a Q sobre delta T. Tá certo? Então, quem é Q aqui? Está dividindo, passo multiplicando. Então, capacidade do calorímetro é 20 vezes delta T. Eu vou substituir isso aqui, ó. Tá certo? 20 vezes temperatura final menos 20. Tá certo? Por quê? Isso aqui é o quê? Delta T. Final menos inicial. Ele estava com 20 e no final, que ficou em equilíbrio, eu não sei que danado deu. Tá certo? Ainda vou descobrir. Mas a quantidade de calor da água, que é o calor sensível. Calor sensível é o quê? Queimacete. Queimacete. Então, esse aqui é o que é igual a MC delta T. Então, onde tem isso aqui, eu vou colocar agora MC delta T, tá certo?
Quem amassa, 40. Quem o calor específico da água é 1, né? Memorize, viu? E quem a variação de temperatura é T menos 80. Isso aqui tudo tem que dar igual a 0. Veja, a variação de temperatura, eu botei a final menos a inicial. Eu sei a inicial do calorímetro, que é 20. Mas a final eu não sei. A da água, T menos 80. Eu sei a água inicial, que foi 80, mas a final eu não sei. Mas eu sei que no final as duas vão estar com a mesma temperatura, né? Que é o equilíbrio térmico. Então a gente vai fazer 20 vezes T, 20 vezes menos 20, tá certo? 40 vezes 1, 40 vezes T, 40 vezes menos 80. Fazendo esses cálculos, vai ficar T menos 20 mais 2T menos 160 igual a 0. Tá certo? 1 quilo de açúcar mais 2 quilos de açúcar dá 3 quilos de açúcar, né? Imagina o quilo de açúcar tem, tá certo? Então, um T com 2T dá 3T. Tá certo? Menos 20 com menos 60, eu perdi 20. E depois eu me lasquei de novo, perdi mais 160. Na verdade, eu perdi 180. Então, sinais iguais, soma e repete, junta e repete o sinal. Sinais iguais, junta e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai os valores e coloca o sinal do número maior. Então, aqui os sinais são iguais, então vai dar menos. Sinais iguais, junta e repete o sinal. Igual a 0. Ok? Então, quem é T? 3T. Tá. Menos 180, passa para lá. 180. T. Tá multiplicando, vai para o outro lado, dividindo, né? 180 dividido por 3, que dá igual a 60. 60 graus Celsius. Ok, gente? 60 graus Celsius. Vamos achar ele aqui? $60. Ok? Pronto, 60 graus Celsius. O que é que eu fiz? Estava em equilíbrio térmico. Então, a soma das quantidades de calor dá igual a 0. Como é que uma soma dá igual a 0? É porque, o que perde, ele fica negativo. E o que ganha aquele calor, ele fica positivo. Aí juntando os dois, positivo com negativo, aí dá 0. Tá certo? Vamos para a terceira questão. Aí, professor, vai bater a hora. Aí eu vou dar uma dica para vocês aqui. Essa terceira questão, a gente já fez. Tá certo? Essa terceira questão, a gente fez lá. Eu, sem querer, eu repeti aqui, ó. Um estudante fazendo experimento, tal. Tá, vou botar só aqui a resposta. JT, 80 menos 40 é igual a 40. Então, que macete? E igual a M, T, JT. Quem é que? 3.000 igual a 500 vezes C vezes 40. Que é a variação, né? 40. 3.000 vezes 500 vezes 40, 20.000. Vezes o 100. Vem dividindo. 3.000. 20.000. Corta os zeros.
3 sobre 20 é igual a C. C é igual a 3 sobre 20 e é igual a 0,15. Tá certo? A gente viu isso aí, não foi? Aí, professor, por que 3.000? É porque em 1 minuto, 100. 30 minutos, 30 vezes 100. Não é a cada minuto? 100. 2 minutos, 200 e tal. Aí 3.000, eu substitui já 3.000 aqui. Então é 0,15. Nesse aqui é a letra C. Naquela questão anterior, que a gente fez igualzinha, essa foi a letra B. Então aqui, ó, letra C, tá certo? Vamos para o quarto. Quarto vai ser tranquilo, porque a gente soube as teorias, né? Tá certo? Esse aqui, letra C. Eu fiz rápido, porque a gente já fez ele na terceira lista de exercícios, tá? Então, quarta e última questão. Ou tem mais? Quarta e última questão. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que receber calor de uma fonte passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. Veja, fase sólida para a fase líquida. Então é o quê? Calor latente. Mudou a fase, calor latente. Mudou só a temperatura, calor sensível. Calor sensível, que macete? Que é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. E calor latente, qual é a fórmula? Que é moleza. Ou que mulher, entendeu? Esse é o calor latente. Calor sensível, que é macete. Calor latente, que é moleza. Calor latente, variação de estado físico. Quantidade de calor, variou o estado físico. Calor latente, que é vezes a massa vezes o calor latente. Ok? Vamos fazer. Então, aqui, ó. Quem é quem? 1.000? Quem é quem? 300? Olha, gente, presta atenção aqui, ó. Daqui para cá, variou a temperatura. Certo? Isso aqui é calor sensível. Sensível, tá certo? Variou a temperatura, calor sensível. Esse aqui, a temperatura ficou constante. Aumentei o calor e a temperatura ficou a mesma. Ele mudou o quê? Só o estado físico, ó. Passou da fase sólida para a fase líquida. Então, esse aqui é que é o calor latente. Então, o calor latente seria o quê? Essa variação aqui, ó. 1.000 menos 300. Que é igual a massa, que é 10 vezes L. Ok? 1.000 menos 300 dá 700. Que é igual a 10 vezes L. Esse 10 está multiplicando, vai dividindo. Ok? Então, aqui, ó. 700 dividido por 10 é o L, que é o calor latente. 700 dividido por 10, faço zero aqui, ó. 70 igual a L. L igual a 70. Ok? Vamos ver aqui. Letra B de bola. Ok?
Lembrando, ó, aumentou o calor, mas nessa parte aqui, ó, a temperatura não aumentou. Se não houve variação de temperatura, calor latente. E é isso que a gente tem aqui, ó. Tá certo? Ok, gente. Terminamos a nossa listinha. Essa semana mesmo, ainda, eu vou passar a quinta lista para vocês, tá certo? Se vocês verem lá no EducaPE, só tem mais 2 aulas de física que eles vão colocar ainda mais aulas. Só tem 2 para ficar em dias. É porque eles pensaram que ia voltar alguma coisa, então, aí não voltou. E quando voltar, vai voltar provavelmente só com os terceiros anos, por enquanto. Vocês que são de segundo, provavelmente vai passar mais de mês ainda, ou bem mais, tá certo? E aí, na sexta-feira, porque amanhã eu tenho uma live com o pessoal dos primeiros anos de Química e também eu vou fazer uma live com o Google, um teste com a. Eita, desculpa. O teste com a Google, uma live no meu canal do YouTube. Aí eu fui escolhido lá para fazer uma live lá para espalhar. Aí eu vou falar um pouco sobre o projeto APA lá, Sim, autorização de vocês, viu? Eu estou espalhando ali aquelas fotos do seminário que vocês fizeram. Do Dia Mundial da Água, de 2019. 2020 a gente não fez, mas eu estou concorrendo a algumas premiações aí, nós estamos concorrendo. E aí, em alguns, passou o Dia Mundial da Água, os seminários que vocês fizeram, entendeu? Aí tem imagem de vocês, tal. Teve um que não deu tempo, porque eles queriam um vídeo de vocês, aí não deu tempo de fazer nada. Aí aquele está fora. Mas tem outros aí, ó, quem disser, professor, eu não quero minha imagem lá na premiação tal. Aí me avisa que aí eu deleto lá do blog. Porque aí eu estou usando o blog como se fosse a marca registrada, entendeu? Se alguém quer ver alguma foto do evento tudinho, aí vai lá no blog, Dia Mundial da Água 2019, aí tá tudo lá no blog. Foto, vídeo, vocês cantando, as paródias, tá tudo lá. E já em algumas coisas, porque se a gente contar, aí nunca dá certo. Mas já passou de algumas fases aí, e alguns negócios legal aí. E aí estamos juntos. Mas aí se alguém disser, professor, eu não quero minha imagem tal, eu não quero ganhar isso. Então, aí me avisa que eu vou lá no blog e deleto a foto dele. Tá certo? Tá. Beleza. E aí em alguns é só o link que eles pediram. Aí no link eles vê tudo, né? As coisas lá. Se vocês quiserem dar uma recordada, vai lá no blog, projetoaca.com, fica no celular, projetoaca.com/, interrogação M igual a 0, que aí vai para outro modo, chega lá em 2019, aí está lá, você já concorreu. Aí está concorrendo umas coisinhas aí. E aí eu estou usando vocês, né? Porque é negócio dos alunos, tem que estar fazendo alguma coisa. Então, sou eu. A gente dá só a direção. Então, as fotos é vocês, os vídeos lá, vocês, tanto nas paródias como nos cartazes, como na apresentação. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado aí. Beleza. Que sobrou. Mas vocês são tropa de ali. Tamo junto aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Certo? Que Deus abençoe a todos. Tchau. Um dia maravilhoso. E obrigado pelos parabéns. Quem deu parabéns lá no Facebook, no Instagram. Já passei um pouco de meus 18 anos. Tamo junto. Obrigadão. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado, companheiro.
Pronto, Wellington. Wellington Filho, fechou aí. Ah, tem que fechar lá, né? Perfeito, maravilhoso.